Boa noite! Tudo certo? Tudo tranquilo? Primeiramente, antes de tudo, Feliz Dia das Mães! Temos muitas mães aqui hoje, uma alegria estarmos participando desse momento tão especial em que nós podemos engrandecer o nosso Deus, adorar a Ele, cantar essas músicas para exaltar o seu nome, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. E hoje nós vamos conversar sobre uma personagem da Bíblia que foi uma mãe, Meio sugestivo que eu ia escolher, uma história assim. Mas ela foi um exemplo, não apenas de mãe, Nós não vamos olhar apenas em como ela foi mãe, mas como ela foi uma discípula, Uma mulher que servia ao Senhor. Essa mulher que nós vamos conversar hoje foi uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, que foi escolhida por Deus, especialmente ela, foi escolhida, tipo como a gente diz no ditado, Foi escolhida a dedo para uma missão única, uma missão que foi dada só para ela. De todas as pessoas que já existiram na face da terra, no mundo, no universo, em tudo, essa missão foi dada só para essa mulher. Olha que interessante. E essa mulher, a missão que foi dada para ela foi ser a mãe do Salvador. Então hoje nós vamos conversar sobre Maria, Vamos ver 5 pontos da vida de Maria que nós podemos olhar para ela e ver, olha que interessante, que exemplo que ela nos dá de discípula de Cristo, serva do Senhor, e assim vai, Então muitas vezes Maria, ela está em meio a polêmicas, Porque alguns veneram ela, endeusam ela como se ela fosse uma divindade, como se ela fosse grande coisa, o que ela não é, nós vamos ver isso que ela não é. E ao mesmo tempo, no outro extremo, algumas pessoas, pelo fato de temer, ficam até com medo de Maria, não podemos falar, que Maria era alguma coisa, porque ela não era nada, daí fazem como Maria se ela não tivesse sido nada, Mas ela só foi a mãe de Jesus, E nós vamos ver agora características que nos fazem olhar para ela e ver, olha só, por que ela foi escolhida para ser mãe de Jesus e não foi qualquer talvez, diferente naquela época, porque foi exatamente ela que Deus escolheu. Então vamos ler o nosso versículo-chave de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 38. Nós vamos ver várias partes da vida dessa mulher, mas esse é o que é a chave para nós lembrarmos sempre, que resume bem a sua vida, quem era Maria. Lucas 1, 38 diz o seguinte: Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos conversar com Deus. Pai amado, em nome de teu Filho Jesus, somos gratos a ti pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, louvarmos a ti, engrandecermos o teu nome, termos um relacionamento contigo, e que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos dar entendimento, sabedoria, diante dessa história, diante dessa mulher que viveu muito tempo atrás e o Senhor deu uma missão para ela, uma missão que foi dada apenas a ela. Que o Senhor possa nos ajudar a conhecer um pouquinho mais e também aplicar coisas importantes em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então esse versículo ele já nos dá o primeiro ponto sobre a vida dessa mulher, que nos ajuda a entender quem era ela. Inclusive, ele dá base para todos os outros pontos serem possíveis. O fato que ela tinha uma atitude de serva do Senhor. E é muito interessante o que essa simples frase que ela falou para o anjo Gabriel, é muito interessante o que traz por trás disso tudo, Porque Maria, nesse momento aqui, ela era uma adolescente. Ela estava prometida em casamento a José. Ela tinha, não se sabe ao certo, Naquela época eles eram prometidos a casamento cedo. Então podia ter de 12 a 16 anos. Dizem que ela tinha uns 14 anos, nessa época. Então uma adolescente simples, ela não era rica, não era de família abastada, era uma simples adolescente que morava em Nazaré. E Nazaré era um pequeno povoado na região da Galileia. E, de certa forma, por ser um pequeno povoado, já era um lugar irrelevante.
E por ser na região da Galileia, era mais irrelevante ainda, porque os judeus que viviam na região da Judéia, ali mais perto ali de Jerusalém, eles desprezavam o pessoal da Galileia. Por isso que falam, né, de Jesus o Galileu, como se tivesse, sabe, xingando ele, né? É pejorativo isso, né? O Galileu, aquele que vem da Galileia, o que vem de bom de lá, né? Tem até aquele versículo que diz, tem alguma coisa que vem de bom de Nazaré? Então Maria era dessa cidade. Nazaré é um lugar relevante, um lugar que era desprezado pelos outros judeus, uma mulher simples, que se a gente olhasse ela naquela época passando, a gente não daria nada para ela. Você sabe que o pessoal usa nesse ditado? Ah, não dá nada para essa pessoa no sentido assim que tu não acha que ela é grande coisa, sabe? Alguém importante. Porque ela realmente não era. Ela era uma mulher simples, uma adolescente, uma jovem. E quando ela recebe a palavra do anjo, Gabriel, a falta de conhecimento dela faz ela questionar. Porque o anjo Gabriel chega para ela e diz assim, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida do Espírito Santo. E assim vai. E ela diz, mas como que eu posso estar grávida se eu sou virgem? Né? Então ela meio que ela não entende, né, como é que Deus faz as coisas. Como que vai acontecer isso? Daí o anjo explica para ela. Ele explica. E aí ele demonstra que para a nossa mente humana isso seria impossível, a virgem estar grávida. Mas o anjo diz, para Deus nada é impossível. E sabe o que Maria faz diante dessa palavra do anjo? Ela diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela creu naquela mensagem do anjo para ela. Ela crê. A resposta dela, sabe qual que é? Essa frase, sabe o que isso significa? A resposta dela é a fé e uma entrega completa. Sabe por quê? Porque diante do contexto cultural em que Maria vivia, quando ela fala isso, quando ela aceita essa mensagem, quando ela aceita, vamos dizer assim, de certa forma, né, entre aspas, este fardo, ela está basicamente dizendo que ela estava pronta para arriscar tudo. Ela estava pronta para arriscar a sua honra, cair em desgraça perante a sociedade, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Ela estava pronta para abrir mão da sua vida, todo o seu futuro, uma jovem, uma adolescente, pronta para abrir mão tudo o que viria a seguir. Estava prometida em casamento para José, ela estava pronta para abrir mão disso. E ser chamada de adúltera, ser chamada de qualquer coisa, ser desonrada. Por quê? Porque ela estava grávida e não tinha casado ainda. Maria não sabia ainda que o anjo iria falar com José, ia convencê-lo a manter o casamento e tudo mais. Ela tomou essa decisão de aceitar antes de tudo. Ela deu um passo de fé e abriu mão de tudo. O que nós estamos dispostos a abrir mão hoje para servir a Deus? Esse já é o primeiro ponto. Um servo do Senhor, ele está disposto a abrir mão de tudo para servir ao Senhor. Muitas vezes a gente não está disposto nem a abrir mão do nosso conforto para servir a Deus. Muitas vezes a gente não está disposto nem a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades para servir ao Senhor. E Maria não estava abrindo mão do seu conforto, dos seus desejos. Ela estava abrindo mão da sua reputação. Ela estava abrindo mão da sua vida, do seu futuro, para trazer ao mundo o Filho de Deus. Olha só que interessante, né? Então, como eu disse, depois o anjo vai lá falar com José, e José ele até ia tentar ajudar Maria, desmanchar o casamento por fora, assim e tal, mas mesmo assim ia pegar mal para Maria. E daí o anjo conversa e explica, e José também crê, né? Isso foi importante. E aí eles mantêm o casamento, acontece tudo normal, né? Mas o filho não era de José. José era, né, o padrasto, vamos dizer assim, né? Mas cuidou, junto com Maria, de Jesus, como se fosse seu filho, né? Porque a tarefa também foi dada a ele. Mas o foco hoje, né, é a Maria, uma mãe. Né? Então ela assumiu esse compromisso. E aí, depois que ela recebe essa visita do anjo, ela vai de encontro à sua parenta, Isabel. Que Isabel já estava grávida, né? Estava grávida daquele que viria ser João Batista, o que iria preparar o caminho para o Messias. Vamos ler ali Lucas, capítulo 1, versículo 41 a 45, que diz assim: Quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
o bebê agitou-se em seu ventre, o bebê de Isabel, no caso, né? E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha Isabel reconhecendo já que dentro do ventre de Maria estava o filho do Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Porque Isabel já sabia, né? Toda a profecia, tudo que, né, o filho dela seria aquele que prepararia, né? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Isabel reconhece que Maria creu e aceitou essa tarefa. E Maria, então, após crer, essa é a confirmação. Vem a confirmação de que ela já estava carregando no seu ventre Jesus, né? Já estava sendo gerado. E sabe qual que foi a reação diante disso que ela escutou de Isabel? Diante da sua confirmação, ela adorou a Deus. Esse é o segundo ponto, né? Adoração. Era uma adoradora. Não era alguém que vivia, né, de qualquer jeito. Mas em tudo ela dava graças a Deus. Em tudo ela reconhecia quem era o seu Senhor, o quão grandioso Ele é. E aí nós temos então a adoração que Maria fez naquele momento, né, do versículo 46 até o versículo 55. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. E agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria exalta a Deus quem Ele é. Ela se coloca no seu lugar. Ela é agraciada por ter sido escolhida porque ela reconhece em sua humildade que ela não é ninguém. Quem era Maria? Ninguém. Maria não era filha de um rei. Maria não era alguém importante na sociedade. Alguém que teria privilégios para cuidar do Filho de Deus. Ela era uma pessoa simples. Uma pessoa, né, que não tinha privilégios. Talvez até mesmo com Jesus passaria algum tipo de necessidade, não sei. Mas não era alguém, era uma pessoa que quando chegou em Belém, não tinha dinheiro para, né, digamos assim, comprar um lugar, porque a Belém estava cheia, teve o bebê numa estrebaria, o lugar onde ficavam os animais. Porque ela era assim, humilde, simples. E José também, alguém simples. Essa era Maria, e ela reconhece, atentou para a humildade da sua serva, viu que, mas me agraciou mesmo assim. Viu que eu não tenho nada para dar em troca, além do meu amor, além de aceitar a missão. Por quê? Porque ela era serva do Senhor. Deus não escolheu qualquer uma. Deus poderia ter escolhido cada uma das mães que está aqui hoje, se tem uma atitude de serva. E Maria foi escolhida por isso. Não porque ela era uma grande profetisa, ou, sei lá, né, tinha posses. Não, porque ela era serva. Deus escolhe para a sua missão os servos, não pessoas que não se importam com Deus. Mas, falando da adoração, né, que Maria fala, Deus agraciou ela com a possibilidade de trazer o Messias ao mundo e cuidar dele. E ela é grata por isso. Ela fala na sua adoração, ela exalta também a Deus por sua fidelidade, pela sua misericórdia com aqueles que o temem. Deus, ele é fiel com aqueles que o temem. E ela exalta a Deus por isso. Ela reconhece. Ela reconhece também porque ele faz justiça aos humildes. Deus, ele é justo. Ele lembra, ele cuida daqueles que são seus. E isso enche ela de gratidão. Ela fica muito agraciada. Como que você reage diante da graça de Deus? Como que você reage diante dos momentos que Deus é gracioso contigo? Você o adora
Ou daqui a pouco você pensa, que bom que Deus está cuidando de mim, né? É o que eu espero dele, né? É o mínimo, porque eu sou, né, filho de Deus. Maria não pensava assim, Maria viu, nossa, eu sou filha dele e ainda ele me cuida. Sou muito grata. Quem sou eu para receber tamanha graça de Deus? Né? E hoje nós temos muito mais que isso, porque nós recebemos a salvação de graça. É muito mais do que Maria recebeu, então nós deveríamos ter essa atitude de Maria, de estar engrandecendo o nome de Deus diariamente, adorando Ele a cada momento, porque a cada respirar, a cada dia que nós acordamos, é um presente de Deus para vivermos para a sua honra, para a sua glória. Deus, Ele nos usa, inclusive, para levar o Evangelho, né? Paulo fala que nós somos como vasos de barro, trazendo a nossa humildade, seres, de certa forma, né, insignificantes, porque nós somos pecadores, mas Ele nos dá essa tarefa de levar o Evangelho a algo totalmente precioso, impagável, imensurável, que a gente não consegue colocar o valor. Esse é o Evangelho. Algo preciosíssimo, mais precioso que o ouro, que prata, que rubis. Essa é a mensagem que nós temos, a mensagem da salvação, e Deus nos dá. Deus deu para Maria a oportunidade de trazer o Salvador ao mundo. Nós temos o Salvador dentro de nós. Nós também experimentamos da graça de Deus. Então, em sua humildade, Maria, inclusive, nunca quis glória para si, né? E aí entra aquela questão de que muitas vezes Maria é endeusada, engrandecida, como se ela fosse uma divindade, o que ela não é. E ela deixou bem claro nas situações que ela não é nada, que ela não é intermediária, que ela não deve ser venerada, mas a gente tem que olhar para quem? Para o seu filho, para Cristo. Assim como nós também não devemos trazer os olhos para nós, mas temos que direcionar os olhos para quem? Para Cristo. Então esse é o terceiro ponto que nós aprendemos com Maria. Ela apontava para Jesus e não para ela mesma. Ela reconhecia quem Jesus era. Tem aquele caso do casamento de Caná. Lembram desse caso? É onde acontece o primeiro milagre público de Jesus. O primeiro que a gente tem registrado, né? Então a gente crê que foi o primeiro que aconteceu. Eles estavam no casamento, naquela época os casamentos duravam muito tempo, não era apenas algumas horas, duravam dias. E na metade dos dias acabou o vinho. E aí Maria, que não era, né, quem estava casando, não era, né, mãe do noivo, mas estava lá, ela chega para Jesus, acabou o vinho. Pensa o que eles vão sofrer, a vergonha. Metade da festa, acabou o vinho. Faz alguma coisa, Jesus. E Jesus, ele até repreende Maria, né? Ele diz, eu não tenho parte contigo. Por que tu está me pedindo isso, né? Porque existia uma profecia de quando viesse o Salvador, o Messias, vou parafrasear, tá? Porque não é bem isso que está escrito, mas ia praticamente jorrar vinho, né? Porque as pessoas iam se esbaldar no vinho. Era, né, simbólico, né? Talvez Maria estava pensando nisso. Tu é o Messias. Ela já reconhece que Jesus é aquele que viria de vir. Só que Jesus diz, não chegou minha hora. Não é a hora de trazer toda essa glória para Israel, para o povo, né? Porque isso ia acontecer bem mais para frente, né? E aí, o que Jesus faz é um milagre. Mas sabe o que Maria faz quando Jesus diz, olha, não chegou minha hora, eu não tenho parte contigo e está vindo me pedir agora para já estabelecer o meu reino, não é agora o momento? Ela diz, bom, faz a tua vontade, o que vier de ti está tudo certo. Ela não fala com essas palavras, mas ela fala para os servos o seguinte, no João 2,5, a segunda parte, ela diz, façam tudo o que ele mandar. Ela não chega e diz, Jesus, tu é meu filho, tu vai fazer o que eu estou mandando. Porque, né, respeita a tua mãe e tu que tem que me servir. Não, ela reconhece que Jesus é Jesus. É ele quem é o Messias. Ele quem é a autoridade. E ela chega para os servos, ó, o que ele falar para fazer, façam. Porque é ele que tem que ser visto, é ele quem é o Messias. Ela não fala para os servos que é o Messias, mas ela diz, façam tudo o que ele mandar. Jesus, ele é o centro, ele sempre foi o centro e sempre será o centro. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Nós temos diversas passagens que parece que não tem nada a ver com Jesus, mas está apontando para Jesus, porque Jesus é o centro. E Maria entendia isso. Ela sabia quem era seu filho antes dele nascer, porque o anjo falou para ela. Esse, o teu filho, ele vai fazer grandes coisas, ele é aquele que é esperado. Então Maria não pediu que olhassem para ela, como muitas pessoas ficam olhando para ela, querendo que ela faça grandes coisas. Mas ela disse, olha para Jesus, faz o que ele mandar. É como se ela estivesse falando para nós, hoje, daqui a pouco,
né, algumas pessoas querem falar com Maria para interceder. Se Maria escutasse hoje, porque ela não escuta, né? Quem escuta as nossas orações é Deus, e Maria não é Deus. Mas se ela pudesse, ela ia dizer: por que você está falando comigo? Fala com Jesus. Foi ele que morreu por ti na cruz, né? E naquele momento ela já estava fazendo isso. Façam o que ele mandar, olhem para ele. Mas olhando para nós, será que às vezes a gente não quer ser protagonista da nossa vida? Será que a gente não quer ser o centro das atenções? Será que a gente não faz Jesus o nosso servo, ao invés de ele ser o nosso Senhor? Será que muitas vezes a gente não quer apresentar para Jesus as nossas petições de dizer faz porque eu estou pedindo? Ou a gente faz como Maria, que na nossa limitação de entendimento, muitas vezes a gente pede para Jesus alguma coisa, a nossa necessidade, aquilo que nós desejamos, e pedimos para Jesus: olha, eu estou querendo isso, eu estou precisando disso, eu estou passando por essa necessidade, eu estou passando por essa aflição, mas faça a tua vontade. O que tu fizer tá bom para mim. Será que a gente age assim como Maria? A gente pede para Jesus e esperamos que ele faça a vontade dele. Façam o que ele mandar, não o que eu estou mandando. Façam o que ele mandar. E Maria também passou por um ponto bem complicado que a gente também vai passar, se não passou ainda, e talvez continue passando na nossa vida, sendo servo de Deus, sendo discípulo de Cristo. Como serva, ela se manteve fiel em todos os momentos, mesmo sabendo que ela sofreria para ser mãe de Jesus. O quarto ponto é a dor. Vamos ler o capítulo 2 de Lucas, versículos 34 e 35. Olha só o que diz aqui. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, falando diretamente para Maria agora, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Maria ouve de Simeão que Jesus traria profunda tristeza para ela. Não porque Jesus ele seria um menino desobediente, seria um menino rebelde, que ele ia trazer desgosto para ela. Não, mas porque ela sofreria com a obra do seu filho. Qual mãe que deseja enterrar os seus filhos? Eu sempre ouvi isso. Nenhuma mãe deseja isso. Nenhuma mãe deseja essa dor, porque não é a ordem natural das coisas. A ordem natural é nós vivermos e conforme a gente chega à velhice, a morte vem para todos, não somos imortais, então todos vamos morrer. E a ordem natural é que todos morremos, vamos dizer, uma certa idade. 100 anos, 120 anos, não sei, né, quanto vamos viver, né? Só Deus sabe os nossos dias. Mas Jesus chegou em 33. Maria tinha, vamos dizer que tinha 14 anos ali, né? Vamos usar essa idade de 14. Então Maria tinha 47, não tinha nem 50 anos, quando viu seu filho morrer. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. O texto de João 19, 25, fala que as 3 Marias estavam lá. Maria, mãe de Jesus. A irmã de Maria, né? Que era Maria também, né? E a Maria Madalena, uma das discípulas também de Jesus. Elas estavam lá, perto da cruz. Eu não desejo isso para nenhuma mãe. E Maria não foi crucificada. Maria não foi morta por uma espada. Né? Maria não sofreu uma morte assim. Bom, a gente não sabe a morte dela porque não está registrado aqui na Bíblia. Mas há quem diga, né, teólogos falam, né, estudiosos, que levando isso em consideração, que nenhum mártir, aqueles que morreram pela obra, né, como o Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como Estevão, que foi apedrejado, nenhum mártir sofreu tanto como ela, por causa dessa dor de ver o próprio filho, aquele que foi gerado em seu ventre, que nasceu dela, morrer crucificado, tamanha dor que ele sofreu. E mãe sente, né? Eu não sou mãe, eu sou pai, eu já sinto a dor da minha filha. Imagina a mãe. E Maria sofreu isso. Maria sofreu tudo isso. Como é que a gente lida com a dor e o sofrimento? Como que nós lidamos com as perdas? Jesus, ele disse que nós vamos sofrer. João 16, a segunda parte do versículo, 16:33, diz, Jesus falando, no mundo terão aflições, mas não se preocupem, né? Ele diz, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos aflições, nós sofreremos. Talvez alguns de nós não sofrerão que nem Maria, talvez alguns sofrerão como ela também. Uma perda tamanha.
Alguns sofrerão até mais daqui a pouco. Porque o sofrimento, nós que sentimos, nós que podemos dizer se é muito ou pouco sofrimento, né? É individual. Mas como que a gente lida com esse sofrimento? Será que a gente se afasta de Deus? Porque essa é uma reação comum. Culpar a Deus pelo sofrimento. Porque Deus me abandonou. Porque Deus não cuidou. Porque Deus não estava lá. Maria poderia ter falado isso, né? Cadê Deus para tirar meu filho dessa cruz? Onde ele está? Sabe qual que foi a atitude de Maria após a morte do seu filho? Exatidão o que aconteceu logo depois a gente não sabe, porque não está registrado, mas a gente acredita que ela ficou em luto, deve ter chorado muito no momento e tudo mais, né? Então isso é um pouco óbvio. A Bíblia não relata com detalhes. Mas a gente tem dias depois o que aconteceu. O fato é que ela não abandonou a fé. Ela não ficou culpando a Deus e se lamentando e murmurando porque Deus deixou o filho dela na cruz. Porque Maria, ela teve uma fé perseverante. É o quinto ponto. Uma fé perseverante. Após a ressurreição de Cristo e ascensão aos céus, Maria permaneceu firme na fé. Imaginem só vocês verem o filho de vocês morrendo na cruz, sofrendo tudo o que ele sofreu. Você ter o luto, você chorar, se despedaçar. Você sabia que aquilo tinha que acontecer. Então você não abandona Deus, você não culpa Deus. Mas 3 dias depois, o teu filho volta, num corpo glorificado. E aí você restaura os ânimos. Meu filho voltou. E aí, muitos dias depois, ele some de novo, porque ele ascende aos céus. Tu perde teu filho 2 vezes. Claro que a gente sabe que Jesus, ele está vivo, né? Ele está dentro de nós, né? Mas não é a mesma coisa de que está ali abraçando Jesus fisicamente. Agora, para Maria falar com o próprio filho, ela só pode orar e conversar com ele e ouvir ele em suas orações. Mas pensa, mesmo assim, sabe o que Maria faz? Ela não abandona a Deus, porque ela sabe que isso deveria acontecer. Ela sabe que o sofrimento iria vir. Atos capítulo 1, versículo 14. Está aqui a prova do tipo de mulher que Maria de mulher que Maria era diante da obra de Jesus. Ela era uma discípula de Jesus. Era mãe, mas ela era discípula. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Isso é fé. Fé de uma discípula. Alguém que, sim, era mãe de Jesus, mas em primeiro lugar ela era uma discípula do seu filho, discípula de Jesus, o Deus encarnado, aquele que viria, o pão que desceu do céu, o Messias, o Emanuel. Ela era uma discípula, ela não culpou Deus por causa do seu sofrimento, mas ela entendeu que assim deveria acontecer, porque esse era o plano de Deus desde o início. Já tinha sido anunciado esse plano pelo anjo Gabriel. Simeão falou para ela, ele disse, olha, tu vai sofrer, Maria. Sinto muito te dizer, mas uma espada vai atravessar tua alma, tu vai sofrer demais com essa criança aí, com essa criança que está nos teus braços. Mas só que, Maria, é necessário, faz parte. Você precisa passar por isso porque Deus te escolheu, porque Ele sabe que você suportaria passar por tudo isso. Ele não escolheu qualquer uma. Ele escolheu você. Porque Ele sabia que você, antes de tudo, é uma serva do Senhor. Então, nesse ponto de perseverar, Maria é um exemplo. Um exemplo de uma fé perseverante. Ela não era perfeita, tá? Muitas pessoas acreditam que Maria, ela foi virgem o resto da vida. Poxa, mas José casou com ela. Aí a gente tem que ignorar a cultura da época, né? Que o casamento compreendia ter a relação, né? Íntima do casal. Eles tiveram outros filhos. Esse texto que a gente acabou de ler de Atos diz, os irmãos de Jesus. Não era irmão na fé, era irmão literal. Irmãos que, inclusive, quando a gente vê em outros textos, não acreditavam em Jesus. Maria, sim, sempre foi fiel. Mas seus irmãos não. Mas depois que tudo isso acontece, os seus irmãos se convertem. Depois que a obra de Jesus é completa, seus irmãos se convertem. Inclusive, um dos irmãos era líder da igreja, né? Que muitos também acreditam que não, Pedro é o líder da igreja, o primeiro papa, né? Agora tem o negócio do papa, né? Que teve a troca do papa. Pedro foi o primeiro papa. Sabe quem que era o líder da igreja de Jerusalém? Não era Pedro. Como é que Pedro foi aquele que, vamos dizer assim, né? Sobre Pedro vou edificar minha igreja, se o líder não era nem Pedro. Temos que entender bem o contexto dos versículos e o que os versículos querem dizer. A pedra em que a igreja é edificada é a mensagem da salvação de Cristo, o Evangelho.
Quando Pedro fala, eu não ia falar sobre isso, mas agora veio, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala para ele, muito bem, isso não foi te revelado em carne, mas foi te revelado pelo Espírito. E aí que ele diz, tu é Pedro, pedrinha. Mas sobre essa pedra, sobre essa rocha, não Pedro, mas sobre essa afirmação de Pedro que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, sobre essa rocha firme eu vou edificar a minha igreja. Claro que Pedro foi o primeiro a dar o discurso no Pentecostes, né? Mas veja só como é que o evangelho ele vai adiante. O irmão de Jesus, que nem cria, depois se torna o líder da igreja de Jerusalém, estava lá junto com Maria, com sua mãe, junto com os outros discípulos, orando, perseverando em oração, depois que Jesus já tinha ascendido aos céus, iniciando a igreja, para que nós hoje estivéssemos aqui, nesse grupo, nessas pessoas, nessa celebração, exaltando o nome do Senhor. Eles perseveraram, passaram por perseguição. Então Maria ela não era perfeita. Ela não foi virgem para sempre, não. Isso aí é mentira. Tá? Pelo menos a Bíblia não fala isso. É invenção humana. Né? E, inclusive, ela não era perfeita porque em algumas situações, ela mesmo, em sua limitação de entendimento, normal, nós também temos isso e muitas vezes, né? Assim como nós falamos na Páscoa, né, dos discípulos de Emaús, estavam limitados no seu entendimento e aí Jesus revelou a eles, para eles entenderem, mas em sua limitação, assim como os outros discípulos, ela demonstrou não compreender o plano de Deus através de Jesus, a obra completa. Ela não, até mesmo quando o anjo Gabriel vai falar com ela. Quando o anjo vai falar com ela, mas como pode? Eu sou virgem. Sim, Maria, estamos falando de Deus aqui, né? Vou te explicar como é que vai ser. O Espírito Santo virá sobre você. E aí então será concebido. Porque para Deus nada é impossível, Maria. Em outros momentos, talvez ali em Caná, Maria talvez tinha uma mentalidade. Jesus, de forma respeitosa, porque ele não ofende sua mãe. Mas ele diz, o que tu tá me pedindo? Tu tá entendendo que tá me pedindo? Não chegou a hora, tá bom? Mas deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer. Então ali ela também não estava entendendo. Ela sabia que Jesus era o Messias, mas ela estava entendendo uma outra ideia de Messias, até que tudo é compreendido, assim como os outros discípulos, e ela se mantém fiel ao Evangelho. Quando ela foi conduzida por Deus, ela creu. Quando foi revelado para ela como deveria ser, ela creu. Sem pestanejar, Deus falava para ela, vai, faz assim, ela ia e fazia. Não importa as consequências, não importa se ia ser desonrada, se ia acabar com a sua vida perante a sociedade. O que importa é servir ao Senhor. Essa era Maria, a mãe de Jesus. E diante da dor da perda do seu filho, ela não se isolou. Muitas vezes, diante da dor, nós nos isolamos. Muitas vezes, diante do pecado, nós nos isolamos. Quando nós deveríamos estar perante Deus pedindo ajuda, clamando a Ele por misericórdia, por perdão ou pelo auxílio. É assim que nós devemos agir no meio da dor. Ela não abandonou a fé, ela perseverou. Então, para nós finalizarmos, Maria, ela foi a mãe do Salvador. Como eu disse, ficam discutindo coisas que não têm nada a ver sobre Maria, que a Bíblia não fala. Quando nós deveríamos estar olhando para ela como uma mulher, como cada uma das mães que está aqui, uma mulher serva do Senhor, humilde, simples, que está ali para servir ao Senhor e não para ser engrandecida. Ela foi uma discípula como cada um de nós. Que estava disposta, assim como outros personagens da Bíblia, e quando Deus chamava, eis-me aqui, Senhor, seu servo está pronto para te servir, eis-me aqui. E Maria falou quase isso, né? Eis-me aqui, eu sou serva do Senhor, eu vou obedecer e aceitar tudo o que tu falou, da forma como for, porque eu sou serva do Senhor. Então vamos lembrar os 5 pontos. A gente está falando de uma mãe, e tudo isso foi essencial para que Maria fosse a mãe certa para Jesus, porque ela conduziu Jesus, né, numa educação correta. E aí isso serve já de conselho para as mães que estão aqui, as avós também, para conduzir seus filhos, seus netos no caminho do Senhor, para serem também servos. Mas serve também para os outros, né, aqueles que são pais, aqueles que são avós, aqueles que são solteiros, para que a gente possa viver, diferente de sermos pais, sermos mães, mas pelo fato de que nós estamos falando não apenas de uma mãe, mas nós estamos falando de uma discípula de Jesus, e ela nos dá exemplo
de como sermos discípulos. Então, os 5 pontos que nós falamos: ser serva do Senhor, que possamos servir ao Senhor. Uma adoradora, que possamos adorar a Deus em todos os momentos. Que possamos ser adoradores que adoram em espírito e em verdade, em todas as situações. Ela apontava para Jesus. Ela não ficava buscando para si glórias, mas ela apontava sempre para Jesus. E ela aceitava a vontade de Jesus. Não era indiferente ou rebelde quanto à vontade de Jesus. Ela também não rejeitou a dor que ela iria sofrer, porque ela foi avisada que ela sofreria. E ela poderia ter desistido. Ela poderia ter dito: acho que eu não vou aguentar não. O que, humanamente falando, nós poderíamos até entender. Mas um servo do Senhor não é alguém que vai rejeitar aquilo que Deus pede. É alguém que aceita, até mesmo se for para sofrer. Que nem foi o caso dela. Ela deveria sofrer. E ela não rejeitou isso. Ela aceitou, Tanto que no texto aqui de Simeão, que é falado, que Jesus ia crescendo em maturidade e tudo mais, e todas as coisas que ela ouvia sobre Jesus, inclusive isso, ela guardava no coração. Tanto as coisas boas, quanto as coisas que viriam a acontecer, difíceis que ela teria que passar. Ela guardava, ela sabia. Então ela já entendia que ela teria que sofrer, assim como seu filho já sabia que teria que sofrer. E ela teve também uma fé perseverante, que nós também possamos perseverar na fé, em momentos bons, em momentos ruins, em momentos fáceis, em momentos difíceis, na abundância e também quando não estiver tudo abundante, na tempestade e também quando a tempestade passa e vem a bonança. Que possamos ter uma fé perseverante, que possamos lembrar que nós vamos passar por inúmeros momentos da nossa vida, tristeza e dor fazem parte também, mas que possamos lembrar que Deus tem o melhor preparado para nós na eternidade. Vamos orar por isso? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos salvou muito tempo atrás e o preço foi pago, Pai. E hoje, assim como você escolheu Maria, Senhor, para ser a tua serva que traria o teu filho ao mundo, o Senhor nos escolhe para outras atividades, para outras missões. O Senhor nos escolhe para fazer a tua obra. Que possamos sermos fiéis àquilo que o Senhor pede para nós, Pai. Mas antes de tudo, que possamos ser discípulos, que possamos ser reais discípulos de teu Filho, que vivem uma vida de adoração, que possamos reconhecer que em momentos de dificuldade, que nós passamos por dores, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonou, e que possamos clamar a Ti para que a dor passe, pedindo a Ti, Pai, e não nos afastando de Ti. Deus, nos conduza a uma vida santa, uma vida em gratidão a Ti, e que possamos Te adorar constantemente. Que esse exemplo que nós lemos hoje, que nós vimos hoje, de uma mulher humilde, uma mulher falha, que foi escolhida, que possamos olhar as qualidades dela e possamos aprender com isso para também desenvolvermos essas qualidades. Mas em tudo, Pai, que possamos olhar para Cristo, que foi o perfeito, que tinha todas essas qualidades, mas nenhuma falha, Pai, nenhum erro, e que fez uma obra magnífica. Pai, te pedimos por isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém.